Olá, meus amigos e minhas amigas psicanalistas, tudo bem com vocês? Aqui começa mais um podcast do Psicanalizando a Vida, junto com o Psicanálise Simplificada, trazendo sempre boas informações, bons conteúdos para os psicanalistas e também aqueles que se entendem nesse percurso, para aqueles entusiastas, para aqueles que gostam de assuntos sobre psicanálise, tá? Então, vamos iniciar o nosso podcast, mas antes eu queria dizer a vocês e avisar que esse podcast será um pouco polêmico, talvez, um pouco desconfortável, porque eu entendo que a maioria de nós psicanalistas, a maioria da população brasileira, ela tem religião, ela não é ateia, e também a religião predominante é cristã, seja os católicos praticantes, seja os cristãos evangélicos praticantes e não praticantes, os espíritas kardecistas, a maioria de nós, os brasileiros, são cristãos. E a visão freudiana sobre a religião, independente de qual seja, é que a religião traz certas demandas, mas vamos destrinchar de uma maneira que você entenda que não é o fim da religião que vai resolver isso, mas o entendimento de que algumas pessoas usam a religião desta maneira, tá? Então, vamos lá. Quais são os principais assuntos que vamos falar hoje? Vamos falar sobre as enfermidades que têm a origem da religião, os efeitos da repressão religiosa na infância, os efeitos da repressão religiosa na vida adulta e a perspectiva pedagógica sobre o assunto, tá? E o importante é que, para entender essa aula, você entenda o que é pulsão, o que é impulso. Se você ainda não entendeu o que é pulsão, o que é impulso, eu tenho um outro podcast. Se você está no YouTube, você pode ir na grade de vídeos e procurar lá embaixo, você vai ver pulsão e impulso. No podcast, no Spotify também. E dentro aqui do Hotmart, você também vai achar o vídeo ou o áudio sobre pulsão e impulso, tá bom? Como nós vimos em outros vídeos, o estado natural do ser humano é a plena execução pulsional. O nosso desejo é fazer com que o id seja satisfeito. Se dependesse dos nossos desejos, nós faríamos tudo aquilo que nos gera dopamina, tudo que nos gera prazer, satisfação. Sempre que executamos a pulsão de morte ou a pulsão de vida, estamos manifestando os nossos instintos. Porém, a sociedade e os seus principais produtos, as suas instituições, como a religião é uma delas, não permite que os nossos instintos se manifestem em seu estado ali natural. E vai nos obrigar a utilizar os mecanismos de defesa, os recursos neuróticos que vão permitir uma manifestação culturalmente aceita. Ao estabelecermos cultura, nós internalizamos as representações da vida em natureza e vamos forjar várias realidades fantasiosas para que possamos viver em sociedade. E a religião é um desses exemplos. E de acordo com Freud, em um futuro de uma ilusão, se você não leu, deverá ler, a religião é uma, abre aspas, neurose obsessiva infantil, fecha aspas, a qual se apega ao ser humano em uma vã tentativa de obter controle do mundo externo. Freud, ele vai enfatizar que a religião é um mal que precisa ser, para ele, veementemente combatido. Ele afirma que, abre aspas, nosso conhecimento do valor histórico de certas doutrinas religiosas aumenta nosso respeito por elas, mas não invalida nossa proposta
de que deixem de ser apresentadas como razões dos preceitos da civilização. Ao contrário, esses resíduos históricos nos ajudarão a ver os ensinamentos religiosos, por assim dizer, como relíquias neuróticas, e podemos agora argumentar que chegou a hora, como ocorre um tratamento analítico, de substituir os efeitos da repressão pelo resultado da operação racional do intelecto. Fecha aspas. Para Freud, a religião era necessária para nos ajudar a conter os impulsos de vida e de morte, mas para ele isso no início do desenvolvimento da civilização, mas que agora pode ser posta de lado em favor da razão, da ciência. E agora nós entramos em aspectos mais polêmicos ainda. Diversos psicanalistas, desde Freud, eles têm estudado os efeitos da repressão religiosa nos indivíduos. Ele observou, e eles, na verdade, eles observaram que todas as mazelas psíquicas têm sua origem na religião. Klein viu isso, né? Quando ela tratou ali o Fritz, ela observou esse tipo de repressão. Mas vamos lá, se nós formos capturar ali uma ideia vinda da própria religião, ela automaticamente é contra a própria religião. Do que eu estou falando? Eu estou falando de Cristo. Quando o próprio Cristo, o próprio Jesus ali, que ele é a base do cristianismo, ele diz o seguinte, ele fala que os fariseus, os líderes religiosos, os próprios líderes, eles empurravam, eles colocavam fardos que nem eles carregavam, que nem eles poderiam carregar. A religiosidade, em qualquer religião, esse fanatismo, essa ideia de moralidade exacerbada, ele vai trazer uma repressão de qualquer maneira, em qualquer aspecto. Ela vai trazer e empurrar essa repressão, e essa repressão ela é doentia. E o que é que eu quero dizer com isso? Claro que para o ser humano viver em sociedade, assim como Freud falou, é necessário que haja alguns tolhimentos, algumas repressões das próprias pulsões. A questão é que foi utilizada a religião para fazer o tolhimento dos pensamentos racionais. E por que a psicanálise ela acha isso? Klein, ela fez um estudo com o caso Fritz, que foi uma criança, né? Ela tratou uma criança que apresentava um desenvolvimento intelectual muito inferior ao das crianças da sua própria idade, né? E após esse esmiuçamento das neuroses que Fritz apresentava, Klein percebeu que conforme os processos investigativos da criança eram tolhidos, e esse tolhimento era feito pelas concepções religiosas, o seu desenvolvimento intelectual ele se alinhava ao ritmo da própria repressão, né? Do próprio tolhimento. E aí ele chegava a uma estagnação do raciocínio. O que é que isso quer dizer? Que quanto mais Fritz acreditava em Deus e em seus derivados, como Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, segundo Klein, tá? Segundo Klein. Esse é o pensamento de Klein. Coelhinho da Páscoa, Fada do Dente, etc, etc, etc. Menos ele progredia em seu desenvolvimento intelectual quando comparado a outras crianças da mesma idade. Agora, em relação aos efeitos da repressão religiosa na vida adulta, já que falamos sobre o efeito da repressão religiosa na infância, precisamos entender que a neurose ela é a negação da realidade e a criação de uma fantasia que será vivida no lugar da realidade. Como a fantasia é desenvolvida a partir de uma particularidade
de cada indivíduo, cada um tem o seu, ela nunca vai ser vivida conforme a gente espera, né? A religião, enquanto neurose obsessiva infantil, torna o religioso vítima de sua própria moralidade, uma moralidade que geralmente, muito provavelmente, nem ele mesmo consegue vivenciar, né? Ele tem os seus ditames íntimos, né? Além disso, essa neurose faz com que o religioso se torne o indivíduo moral, né? Esse indivíduo moral previsto ali por Erik Erikson. O indivíduo moral, ele age a partir das premissas do superego. Lembra do id, do ego, do superego? Esse religioso, ele tem o seu superego aflorado, esse superego mais forte do que o id, do que o próprio ego, tá? Tem uma moralidade muito exacerbada. E ele tem uma parcela da mente que permanece infantil para o resto da vida, porque se desenvolve ali a partir de valores tirânicos da religião. Pode isso, não pode aquilo, é certo isso, não é certo aquilo. E sob essa perspectiva, o indivíduo moral, né, o religioso, não apenas sofre, mas faz outras pessoas sofrerem. Ele que vai estipular o que é certo e o que é errado. Ele que vai estipular o que é bom e o que é mal. Ele vai determinar aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta. E ele acredita em sua fantasia infantil. Ele acredita que as determinações da vida virão de um ou mais seres invisíveis e vão obrigar os demais a se renderem em uma fantasia projetada. E numa perspectiva pedagógica é necessário que a própria religião e a forma como ela é inserida para as crianças seja revista. Não a religião, obviamente, mas como ela é inserida às crianças. Qual maneira vou inserir a minha religião ao meu filho, ao meu sobrinho? Há uma necessidade de que se esqueça da ideia do pode, não pode, errado não é, quando na verdade só se faz isso para que seu filho, seu sobrinho, para que o aluno ele se comporte bem. Às vezes o mau comportamento é uma imperatividade, o mau comportamento é um autismo, é o TDAH, e ao invés de lidar com esses problemas de forma profissional, de forma honesta, faz com que a criança tenha medo de viver, de errar, de agir conforme de agir fora do seu id, ativando ainda mais o seu superego, tá? É necessário que nós façamos uma revista no que ensinamos para os nossos filhos. Muito obrigado por ouvir até aqui e até o próximo podcast. Muito obrigado, valeu.